Existem três conceitos que estão na base dos investimentos e que não devem ser entendidos separadamente, que são o risco, a rentabilidade e a liquidez. E nos dias de hoje, em que o contexto económico é bastante incerto, todas as nossas decisões no que tem a ver com investimentos irão ser feitas num ambiente de grande volatilidade e incerteza. Desta forma, neste vídeo, vamos ver a importância de diversificarmos os nossos investimentos. Mas antes, queria-vos pedir humildemente que deixassem o vosso like, que assim estão a ajudar bastante, e a fazer com que o YouTube partilhe este vídeo para mais pessoas. E se ainda não és um inscrito, subscreve o canal para não perderes nenhum vídeo. Olá, eu sou o Pedro Cardoso, sejam bem-vindos ao vosso canal, onde eu te vou ajudar a poupar e investir o teu dinheiro. Como vivemos num mundo económico marcado pela incerteza, este obriga-nos a assumir dois tipos de riscos: o risco de mercado e o risco não sistemático. Começando pelo risco de mercado, o risco de mercado é aquele que afeta o mercado como um todo. Quando, por exemplo, acontece uma guerra, uma crise financeira, uma recessão económica, uma decisão de um banco central, entre outros. No caso do risco não sistemático, já são acontecimentos como, por exemplo, a falência de uma empresa, a entrada de uma empresa que vem roubar a cota de mercado a outra empresa, um avanço tecnológico que torna obsoleto o produto que uma determinada empresa vende. Agora que ficamos com a noção do risco que qualquer um de nós pode incorrer, a boa notícia é que existem formas de mitigarmos esse risco e, dessa forma, conseguirmos ter uma maior tranquilidade na nossa carteira de investimentos. E a diversificação é uma ferramenta que pode reduzir ou praticamente eliminar o nosso risco não sistemático. Imaginem que investimos tudo num só ativo. E se nós investirmos tudo só num ativo, se as coisas correrem bem, nós iremos beneficiar disso. Mas no caso das coisas correrem mal, nós vamos ter uma grande perda. Daí a importância de diversificarmos. Dessa forma, ao diversificarmos, as rentabilidades e os riscos dos vários ativos vão se compensando. É como aquela velha frase que todos nós já ouvimos, que não devemos colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque o cesto pode cair e os ovos partem-se todos. Então, se dividirmos os ovos por vários cestos, no caso de um cesto cair, nem todos os ovos se irão partir. Então, quando diversificamos, estamos a trazer maior estabilidade entre a nossa rentabilidade e o nosso risco. Voltando à frase de não colocarmos todos os ovos no mesmo cesto, mas sim dividi-los por diferentes cestos, além de dividirmos os ovos por diferentes cestos, também devemos escolher cestos diferentes. Porque, por exemplo, investirmos em várias empresas do setor das telecomunicações não é diversificar, porque todas as empresas vão ser influenciadas pelos mesmos acontecimentos. Era o mesmo que nós decidirmos criar uma equipa de futebol e essa equipa ser constituída apenas por avançados ou apenas por defesas. Não iria dar grande resultado. Falando agora do risco de mercado, ele não irá desaparecer com a diversificação, mas podemos optar por outras opções para evitar esse risco, como optar por outros mercados. Por exemplo, os mercados ativos de renda fixa, mercados ativos de renda variável, ou então tentar investir em outras regiões geográficas, como por exemplo, investir na América, investir na Europa, investir na Ásia. Mas quando mudamos o nosso investimento por diferentes áreas geográficas, existe um risco novo que aparece, que temos que lidar, que é o risco cambial. Outra possível alternativa é recorrermos a ativos não financeiros, como por exemplo o imobiliário, as criptomoedas e outros investimentos alternativos. Uma maneira simples de diversificarmos os nossos investimentos é investirmos em fundos de investimento. E dependendo do fundo, o dinheiro pode ser investido em ativos monetários, em ativos de rendimento fixo, ativos de rendimento variável ou até mesmo em imóveis. Além da diversificação, outras vantagens que os fundos de investimento têm são a elevada liquidez e a possibilidade de investirmos pequenas quantias. O grande senão são mesmo as taxas e as altas comissões. Se quisermos pagar menos comissões, será conveniente optarmos, por exemplo, por um fundo indexado, ou seja, um fundo que envolva uma estratégia de investimento menos arriscada, em que apenas estes fundos replicam o comportamento de um determinado índice. De certeza que vocês já ouviram falar em algum lado do Dow Jones, do SP500, do Nasdaq. Pronto, esses são índices que servem como indicadores da evolução de um determinado mercado
ou de um setor na bolsa. E os fundos indexados procuram acompanhar um destes índices. As entidades que gerem estes fundos não apostam muito alto, apenas acompanham as tendências e o comportamento do mercado. Por esta razão, são uma forma de investimento mais barata do que um cabaz diversificado de ações, já que os fundos indexados incorrem em custos de administração muito mais baixos. Outra opção de investimento são os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, ou então fundos de investimento transacionados em bolsa. Um ETF é um produto de investimento híbrido que combina as características de uma ação e de um fundo. Tem também algumas semelhanças com os fundos indexados, pois permite-lhe replicar o mercado e também alguns índices bolsistas. Ou então concentra-se num setor específico, como por exemplo a tecnologia ou a inteligência artificial. Voltando outra vez ao risco, existe outra forma de podermos atenuar o risco, que é através da diversificação temporal. E a diversificação temporal consiste em fazermos investimentos periódicos, como por exemplo mensalmente, trimestralmente, semestralmente, em vez de investirmos tudo no mesmo dia. Ao fazermos isto, estamos a proteger-nos de entrarmos no mercado num mau momento. É claro que também ao fazermos isto, também não estamos a entrar no melhor momento, porque estamos a diversificar. Mas se nós fizermos isto, vamos conseguir um bom preço médio desse ativo. Então, esta será mesmo a melhor estratégia de investimento, porque até mesmo para aquele investidor que já investe há décadas, é impossível para ele prever o mercado, se vai subir, se vai descer. Então, para ele também será difícil saber qual será o momento mais favorável para entrar num determinado investimento. Então, o melhor mesmo será fazermos uma diversificação temporal, para que desta forma fazemos investimentos pontuais de X em X tempo e desta forma vamos conseguir melhorar o nosso preço médio do nosso ativo. Então, pelo que falamos hoje no nosso vídeo, acredito que temos as bases suficientes para perceber como é que poderemos diversificar uma carteira de investimentos. E assim, desta forma, conseguimos adequá-la ao nosso perfil de investimento e às nossas necessidades. Então, não se esqueçam que para concretizarmos todos os nossos objetivos para o curto prazo, nós devemos tomar o menor risco possível, com a maior liquidez possível. Um bom exemplo disso é criarmos o nosso fundo de emergência. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui para o canal onde falo exatamente como é que nós poderemos criar o nosso fundo de emergência. Para o médio prazo, já podemos começar a assumir algum risco, investindo na bolsa. É claro, investindo pequenas quantias, esperando, claro, obtermos uma rentabilidade superior, que pelo menos seja superior ao valor da inflação. Por último, no que diz respeito ao capital que nós devemos canalizar para o longo prazo, será conveniente assumirmos riscos maiores, diversificando, claro, em vários setores de atividade. E também podemos adicionar áreas geográficas diferentes e espaços temporais distintos também. Desta forma, vamos conseguir ter uma grande diversificação na nossa carteira de investimentos, prezando sempre a segurança e a estabilidade dos nossos investimentos. Se assististe este vídeo até ao final, espero que tenhas gostado e que tenhas compreendido melhor o que é diversificarmos os nossos investimentos e as várias diferentes formas de diversificar que podemos fazer. Se achas que este vídeo pode ser importante, partilha com a tua família e amigos. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal e até ao próximo vídeo.